Graça e paz, servos e servas de Deus. Chegamos hoje à nossa aula de número 4 da disciplina de Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. E hoje nós vamos iniciar a abordagem do capítulo 4 da nossa apostila, que fala sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. Na verdade, a nossa apostila é um livro, que será publicado em breve, e conforme eu já adiantei, este é o capítulo mais longo do livro, aproximadamente um terço de todo o estudo é este capítulo. E é um capítulo importantíssimo que fala sobre a vida e a obra de Jesus Cristo. É o capítulo central da apostila. Não que os outros sejam menos importantes, mas este capítulo tem uma importância fundamental. Por quê? Porque somente ele daria um curso mais do que completo em comparado com outros cursos que há por aí, de Cristologia. Abordaria até mais assuntos do que muitos cursos abordam somente neste capítulo, para vocês terem uma ideia. Ok? Então, nós vamos dividir o estudo deste capítulo em 4 aulas, meus queridos. Então hoje, que é a aula número 4, nós vamos abordar aqui superficialmente o período da humilhação de Jesus Cristo. Já na nossa aula número 5, que é a próxima aula, eu abrirei um parêntese aqui na nossa matéria, não que não seja relacionado, mas pelo contrário, eu abrirei um parêntese aqui para um assunto muito, mas muito relacionado à nossa matéria, e darei uma aula sobre a tipologia bíblica, para que vocês entendam melhor alguns aspectos do Antigo Testamento que apontavam para o Senhor Jesus Cristo, e que no Novo Testamento esses aspectos se cumpriram literalmente na sua pessoa, vida e obra. Então, este assunto da tipologia bíblica é baseado no apêndice D da apostila. Então, logicamente, vocês parem a leitura, logicamente, neste ponto do capítulo, voltem, leiam o apêndice D, que eu vou disponibilizar também, mas ele já está no volume completo da apostila, e depois retornem à leitura, Então, a aula 4 que eu falei da humilhação, que é hoje, pega os tópicos 4.1 a 4.5.6. A aula de número 5, que é a próxima aula, terá como base o apêndice D. Já na aula número 6, eu tratarei aqui da doutrina da expiação, ou seja, será praticamente uma introdução à matéria de soteriologia, que é a doutrina da salvação, que será lecionada, que será a próxima matéria. Então eu falarei aqui da provisão da salvação, ou seja, Deus provisionou a salvação na morte de Jesus Cristo. Então, no finalzinho da aula 4, que é hoje, nós vamos falar sobre a morte de Jesus Cristo, e a aula 5 e a aula 6, elas são bem relacionadas e bem específicas, principalmente a aula número 6, com relação à morte de Jesus Cristo. Por fim, meus queridos, na aula de número 7 eu encerrarei o capítulo 4, pois tratarei da exaltação de Jesus Cristo, ok? Que começa com a sua ressurreição. Então vamos, portanto, falar aqui da nossa aula de hoje, com a nossa introdução, dizendo aqui que teologicamente a humilhação de Jesus Cristo concerne ao período da sua encarnação, ministério público, sofrimento, morte e sepultamento. Em outras palavras, meus queridos, a humilhação de Jesus Cristo vai desde a sua concepção e nascimento até a sua morte e sepultamento, antes da ressurreição, que é na ressurreição é o início do estágio da sua glorificação, do estágio da sua exaltação, que é o que será tratado na aula número 7. Quando Jesus Cristo reassume então todo o poder e a glória que ele sempre teve, desde a eternidade junto com o Pai. Então nós vamos pegar o período antes disso, ok? Que é o período da humilhação, que é o período durante a sua encarnação aqui como homem na Terra. Então a aula de hoje é, portanto, um assunto bastante extenso e eu vou resumir bastante conforme eu tenho feito nas últimas aulas. Então, falando aqui da concepção e do nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, biblicamente não há dúvida de que Jesus Cristo foi nascido de mulher, meus queridos.
Também não há dúvida de que a sua paternidade é uma paternidade divina, não humana. Ou seja, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo e ele foi amplamente e publicamente reconhecido pelo Pai. A gente vê isso no batismo, né? O Pai reconhecendo ele como filho em voz audível, né? Para todo mundo ouvir, e também na questão da transfiguração, né? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Então o Pai reconheceu essa paternidade, né? O que mostra a perfeição harmônica do trabalho da Trindade em sua concepção, nascimento, na sua vida, em tudo, né? Portanto, dando sequência à questão da impecabilidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós tratamos na última aula, né? Surge então uma pergunta aqui, meus queridos. Se Jesus Cristo nasceu de Maria, e logicamente que a Bíblia diz que todo homem ou todo ser humano já nasce morto em delitos e pecados, né? Então, se Jesus Cristo nasceu de Maria, e ela logicamente herdou essa natureza pecaminosa, então Jesus Cristo herdou a natureza pecaminosa oriunda de Adão? Essa é uma pergunta intrigante, né? O que vocês diriam a esse respeito? Bem, 2 erros graves devem ser evitados, meus queridos, na resposta a esta pergunta. O primeiro grande erro, né, foi o erro cometido pela Igreja Católica Romana ao divinizar Maria com o propósito de mostrar que Jesus Cristo não herdou a natureza pecaminosa dela. Ou seja, daí vem a perniciosa e extremamente herética doutrina católica romana da Imaculada Conceição de Maria, meus queridos. E isso daí será tratado no apêndice C, né, superficialmente. Tem um apêndice que trata aí das heresias católicas, né? E qual seria o segundo grande erro? O segundo erro gravíssimo é o de afirmar que o Senhor Jesus herdou a natureza pecaminosa pelo fato de ter nascido de uma mãe humana. Esse é um erro grave também. Então vocês verão que no tópico 4.1 da nossa apostila há a refutação mais ampla, logicamente, do que eu estou falando aqui, a essas duas heresias, ok? Então, conforme vimos, Jesus Cristo é o grande mistério de Deus. Porém, ele não é um mistério oculto, mas um mistério revelado a nós, cristãos. A grande verdade bíblica é que a concepção e nascimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo não foi algo natural, não foi algo comum. Foi algo grandioso, foi um grandioso milagre, foi um ato sobrenatural e absolutamente inexplicável pela limitada e falha ciência humana. Jesus Cristo é um ser singular, Jesus Cristo é um ser sem paralelo, meus queridos. Ele é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Homem perfeito, homem sem pecado e plenamente desprovido de qualquer tipo de natureza pecaminosa. Leia novamente, se não leu ainda, né? Leia o tópico 2.4, que nós tratamos disso. Então fica aqui, meus queridos, um alerta aqui, inclusive, no tópico 4.1, né? Vocês encontrarão a refutação a essas duas heresias. E o apêndice C, ele traz também, com relação às heresias católicas, outras heresias, mas tudo no tocante a Maria, tá? Eu não peguei as heresias gerais. É um apêndice só tratando das heresias católicas no tocante a Maria. Então nós vamos agora aqui, diante disso que eu falei, fazer uma breve reflexão aqui. Por ser Deus conosco, Jesus Cristo nos fez coparticipantes da sua natureza divina. E por ser um ser humano puro, perfeito e livre de todo e qualquer pecado e pecaminosidade, ele salvou a nossa humanidade da escravidão do pecado. Louvado seja Deus. Vamos ver agora, meus queridos, a infância e o desenvolvimento humano de Jesus Cristo.
Porque embora a Bíblia pouco fale acerca da adolescência e da mocidade de Jesus Cristo, as Sagradas Escrituras mostram que, apesar dele ser perfeito e sem pecado, sem mácula, ele teve um desenvolvimento comum, né, um desenvolvimento humano, como qualquer outro ser humano, e foi submisso aos seus pais também. Ou seja, meus queridos, em seu esvaziamento, ele precisou aprender, né, também, e ele foi um grande e eloquente estudioso das Sagradas Escrituras, deixando um grande exemplo para nós, isso desde a sua infância. Outro ponto importante é que as Sagradas Escrituras mostram claramente que Jesus Cristo, né, não ausentou-se de Israel, né? Ele não se ausentou de Israel durante o período da sua vida terrena, a não ser em poucas passagens que relatam ali na circunvizinhança, quando ele saía de um local para outro, né? Mas foi tudo ali no derredor de Israel, né? Isso contraria inclusive aquilo que ensinam os esotéricos, né, e suas seitas místicas. Que tem gente, vocês vão ver na apostila, que principalmente a turma da Nova Era, né, que afirmavam que Jesus foi para o Tibete e teve com os monges, e a Bíblia não afirma nada disso, e o próprio relato bíblico refuta isso. Ok? Então, meus queridos, para a reflexão aqui mais uma vez, tem aqui uma frase, né? Devemos sempre estudar a Bíblia com uma mentalidade investigativa, não especulativa, pois ao agirmos assim, notaremos que o grande propósito do Espírito Santo ao inspirar os autores bíblicos foi o de tornar conhecida a obra redentora e expiatória de Jesus Cristo consumada na cruz. Não o de enfatizar detalhes ou de satisfazer as curiosidades humanas. Em outras palavras, a Bíblia não diz tudo o que nós queremos saber, mas ela diz tudo aquilo que nós precisamos saber. Deste modo, onde ela se cala, devemos nos calar também. Conforme diz John Trapp, onde a Bíblia não tem voz, não devemos ter ouvidos. Portanto, amado e amada de Deus, nunca vá além daquilo que o texto bíblico afirma, ok? Bem, vamos agora falar rapidamente aqui do ministério público de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Porque de acordo com o relato dos evangelhos, nós podemos dizer que o ministério público do Senhor Jesus ele começa com o seu batismo no Rio Jordão e termina em Jerusalém após a sua última ceia com seus discípulos, exatamente, meus queridos, na noite anterior à sua crucificação. Então aqui no tópico 431, né, que fala aqui da duração do ministério público de Jesus Cristo, nós acabamos vendo pelos relatos bíblicos e pelo estudo que vocês vão ver na própria apostila que a duração aproximada do ministério de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi de 3 anos e meio, ok? O tópico 432, que fala aqui do batismo de Jesus Cristo, o batismo do Senhor Jesus, nós vemos que ele iniciou o seu ministério público, e a descida do Espírito Santo em forma visível sobre ele, bem como as audíveis palavras do Pai, né, dirigidas diretamente a ele, não apenas demonstravam, meus queridos, a autentificação do seu messiado, né, como Messias mesmo, prometido, como também demonstrava a aprovação do Pai no tocante à identificação de Jesus Cristo com os homens, bem como a deliberada obediência dele em cumprir as profecias veterotestamentárias de carregar sobre si os pecados dos homens, isso na qualidade de servo sofredor, conforme bem relata Isaías capítulo 53. Já o tópico 433, que fala aqui da tentação, né, no deserto, então a gente vê que o próprio batismo do Senhor Jesus foi precedido pela tentação e consequente vitória dele, né, sobre Satanás, sobre o inimigo das nossas almas, o inimigo de Deus e dos homens. O tópico 434, que fala do início do ministério público de Jesus Cristo na Galileia, né,
A gente vê que assim ele deu início, né, ao seu ministério, primeiramente chamando e comissionando os seus discípulos, que eram homens comuns, homens imperfeitos, que seriam grandemente transformados e capacitados para a obra de Deus na terra. Eram vasos de barro, vasos imperfeitos, meus queridos, em quem foi guardado um grande tesouro, assim como eu e como você que ouve esta aula agora neste momento. Somos imperfeitos, mas nós carregamos em nós um grande tesouro de Deus. O tópico 435, que fala de um ministério aqui marcado de poder, né? Então o ministério do Senhor Jesus Cristo, ele foi realmente um ministério poderoso, né? E o poder e a autoridade e os grandes feitos que ele realizou eram marcas distintivas do Messias, porque o Messias prometido no Antigo Testamento traria consigo esses sinais, né? Era uma autenticação também do seu messiado. E nós vemos aqui também o tópico 436, que fala da preparação dos discípulos. Então, ele revelou realmente, ele preparou os seus discípulos, ele revelou a eles, né, muitas coisas, né, preparando-os para a suprema tarefa de serem os fundadores da igreja na terra. Temos aqui também o tópico 437, o crescente antagonismo de Jesus, contra Jesus Cristo. Então a gente vê que durante todo o ministério do Senhor Jesus foi marcado por antagonismo, e quanto mais se aproximava do período da sua crucificação, mais aumentava o ódio dos religiosos judeus contra ele, né? Então o antagonismo dos líderes religiosos de Israel era muito crescente, né? Ainda porque os escribas e os fariseus, além de terem ciúmes, né, grande ciúme do carisma e da autoridade dele, né, o carisma dele para com o povo e a autoridade do seu ensino, né, das suas palavras, eles jamais conseguiam refutá-lo, meus queridos. Antes, os escribas e fariseus hipócritas eram sempre refutados por ele e sempre saíam envergonhados diante dele. Então o ódio realmente deles era crescente, né? Tópico 438 fala aqui da última semana do Senhor Jesus em Jerusalém. Ou seja, em sua última semana de vida em Jerusalém, o ódio dos opositores aumentou ainda mais contra o nosso Senhor. E assim se intensificou, né, cada vez mais contra ele. O que, por sua vez, tópico 439, né, o levou à cruz como cumprimento das profecias do Antigo Testamento, principalmente aquelas profecias, conforme eu já disse, de Isaías capítulo 53, que fala clara, explícita e diretamente de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no momento principalmente do seu sacrifício, né? Principalmente quando fala ali que ele não tinha formosura, tudo, estava falando da sua crucificação, tá? Então, os seus opositores, né, os escribas, os fariseus, os religiosos de Israel que se levantaram contra o Senhor Jesus, eles achavam, né, que estavam fazendo suas próprias vontades, satisfazendo seus próprios desejos, a sua própria crueldade, a sua própria pecaminosidade. Mas na verdade, meus queridos, eles estavam cumprindo a profecia ou as profecias, né, a respeito de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não poderia ser diferente, porque a palavra de Deus jamais falha, não cai um tio por terra que não seja cumprido. Então eu falei do ministério público de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falarei agora brevemente também sobre os milagres do Senhor Jesus. Porque dentre os muitos milagres que o Senhor Jesus operou na terra, 35 milagres foram registrados nas Sagradas Escrituras. Houve muito mais, mas 35 foram aqueles que foram registrados, que foram inspirados, né? Que foram registrados para o nosso conhecimento também, né? Então a lista desses milagres vocês encontram no tópico 4.4, né? Agora, segundo o grande homem de Deus, o pastor Ezequias Soares, né? Ele diz aqui que os 35 milagres operados por Jesus Cristo, registrados no Novo Testamento, revelam a extensão do domínio do poder de Jesus,
mostrando sua autoridade sobre a morte e o inferno, sobre o diabo e seus agentes, sobre as enfermidades e a própria natureza. Então lembrem-se, meus queridos, de que o fato de alguns, abusarem das verdades bíblicas e de banalizarem aquilo que é santo, não invalida as verdades bíblicas e não as torna em mentira. Sendo assim, meus queridos, eu encerro esse tópico aqui com o conselho do crente, Charles Pfeiffer, e da sua equipe, que fez o dicionário bíblico Wycliffe. Ele diz aqui: jamais nos esqueçamos de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E assim busquemos, recebamos e desfrutemos os seus milagres. Quando? Hoje. Então, meus queridos, Jesus Cristo ele não muda, ele não mudou e ele jamais mudará. E seus milagres, independentemente das falsificações que nós vemos aí, dos abusos e dos escândalos que nós vemos no meio evangélico de hoje, meus queridos, independentemente disso, nós vemos que hoje os milagres eles devem ser vividos pelos crentes, porque conforme eu disse, o fato de alguns abusarem não invalida uma verdade bíblica, e os milagres eles são feitos para serem vividos também. Nós precisamos viver os milagres. Tudo para quê? Para a glória de Deus. Então, meus queridos, vamos ver agora a morte e a crucificação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque nós chegamos agora, amado e amada de Deus, ao ápice do período da humilhação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consumação da sua vitória sobre o império das trevas, bem como a provisão da nossa salvação. Salvação esta, que foi provisionada por sua crucificação, pois Jesus Cristo veio à terra com o propósito de morrer em nosso lugar e em nosso favor, para tirar os nossos pecados e nos provisionar a salvação, meus queridos. Nada, absolutamente nada nessa terra se compara ao Calvário. Nada se compara à morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vemos, meus queridos, que no Antigo Testamento a morte de nosso Senhor Jesus Cristo ela foi profetizada. Ou seja, a revelação progressiva das Sagradas Escrituras mostra que a Bíblia é cristológica e cristocêntrica, ou seja, tudo nela gira em torno de Jesus Cristo, de modo que os sacrifícios, os tipos e os símbolos e as profecias diretas também apontam para ele. Nós veremos na próxima aula um pouco de tipologia, que já está sendo adiantado neste tópico. Sendo assim, meus queridos, como não poderia ser diferente, o Antigo Testamento anunciou o sofrimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme eu disse, por tipos, símbolos e profecias como esta que nós vamos ler agora, de Isaías capítulo 53. Vamos ver aqui do versículo 4 ao versículo 7. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Louvado seja Deus, aleluia! Ó Senhor! Esse texto fala claramente, meus queridos, sobre nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas das vezes, quando eu leio esse texto, eu sinto vontade de chorar. Principalmente se eu leio ele num espírito de comunhão com Deus, de devoção, de devocional.
Leiam esse texto, meus queridos. Leiam o capítulo 53 de Isaías, é bem curtinho. Faça essa experiência, essa prova. Tranque no seu quarto, ore e leia ali com um espírito de devoção e você vai ver um texto que séculos antes já falava de Jesus Cristo. Sinta no teu coração aquilo que ele fez por você, aquilo que ele fez por mim. Porque a sua morte, ela cumpriu, meus queridos, todos os tipos, símbolos e profecias do Antigo Testamento a seu respeito. A morte do Senhor Jesus é a parte central do propósito eterno de Deus para a salvação do gênero humano. A morte do Senhor Jesus era um preço que somente Ele, mais ninguém, poderia pagar. Um preço pelo pecado de terceiros, um preço pelo pecado de outros, um preço por pecados que Ele jamais cometeu e jamais poderia cometer, porque Ele é santo, é puro, inocente. Ele pagou um preço pelo nosso pecado, um preço pelo pecado da humanidade, um preço pelo pecado de todos os homens, até mesmo do pior criminoso, até mesmo do pior pecador. Ele pagou esse preço. A morte do Senhor Jesus foi a consumação do plano eterno de Deus para a nossa salvação. Glória a Deus. A morte de Jesus Cristo foi o cumprimento das profecias do Antigo Testamento e a maior, meus queridos, a maior de todas as vitórias. A morte de Jesus Cristo não foi apenas o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas foi também a maior de todas as vitórias. Repito, o mundo não pode entender, meus queridos. Muito daquilo que parece derrota aos olhos dos homens é vitória aos olhos de Deus. Pois os homens só conseguem enxergar o aqui e agora. Os homens só conseguem enxergar aquilo que eles veem e aquilo que eles tocam. Os homens cruéis, meus queridos, sempre mataram os cristãos ao longo da história da igreja. E os homens cruéis ainda matam os cristãos e os missionários hoje, principalmente nos países que perseguem a igreja. E eles acham, meus queridos, eles acham que saíram vitoriosos e que os cristãos que eles mataram foram derrotados. Mal sabem eles que eles mandaram esses cristãos diretamente para o céu e ainda por cima com um galardão ainda maior, com um galardão a mais, que é o galardão de ter morrido por amor a Cristo e por amor ao Evangelho. De morrer testemunhando de Jesus Cristo, porque a própria palavra mártir, ela significa originalmente no grego testemunha. Então aqueles que morriam, testemunhando de Cristo, acabaram sendo chamados de mártir ao longo da história da igreja. Do mesmo modo, meus queridos, os homens que achavam que haviam derrotado nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na cruz, na verdade, eles achavam que haviam derrotado, aparentemente haviam derrotado. No entanto, a grande verdade é que eles cumpriram a vontade de Deus. E Satanás, meus queridos, ele sabia que seria derrotado na cruz, diferentemente dessas pregações antibíblicas que nós ouvimos hoje. O diabo estava fazendo festa quando Cristo foi crucificado e Cristo entrou e tomou a chave. O diabo nunca teve chave, o diabo nunca teve no inferno, meus queridos. O diabo está nas potestades do ar aqui, ele está na atmosfera. Ele nunca esteve no inferno. E ele será lançado diretamente no lago de fogo e enxofre. Então Satanás, ele sabia que seria derrotado na cruz. Por isso ele fez de tudo, absolutamente tudo, para impedir que Jesus Cristo fosse à cruz. Mas ele não pôde evitar, pois nada pode frustrar os planos de Deus na terra. Principalmente no tocante a Jesus Cristo. Pois Jesus Cristo, ele não permaneceu na cruz, mas ressuscitou glorioso, ele ascendeu aos céus e hoje ele está assentado à destra do Pai, aguardando o exato momento de voltar para buscar a mim e a você, amado e amada de Deus. Para não me estender aqui, amado e amada de Deus, eu vou colocar aqui uma breve reflexão.
A morte de Jesus Cristo foi a maior demonstração de amor do Deus triuno por um ser caído e desmerecedor da sua graça e misericórdia. O homem. Foi um ato de pura graça. Glória a Deus. Além disso, meu querido e minha querida, a morte de Jesus Cristo deixou a mais profunda marca na história da humanidade. Ou seja, mesmo se nós analisarmos o Senhor Jesus sobre a ótica secular, nós constataremos que não existe, nunca existiu e jamais existirá alguém como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No mundo civilizado, é quase impossível conhecer alguém que nunca tenha ouvido falar dele, meu querido e minha querida. Porque se nós desconsiderarmos a ótica e o mundo espiritual, mesmo desconsiderando, se a gente deixar eles de lado e formos analisar a vida de Jesus Cristo, nós veremos que mesmo sendo ele humanamente um simples carpinteiro, ele fez o que os maiores imperadores e os maiores figuras da história depois dele jamais conseguiram e jamais conseguiriam e jamais conseguirão fazer. Jesus Cristo dividiu a história da humanidade em antes de Cristo e depois de Cristo, e não há como mudar isso, porque é plano de Deus. Ele foi o maior líder que já esteve nessa terra e jamais haverá outro igual. Porque ninguém, absolutamente ninguém se compara a ele. Quer seja em relação à personalidade, quer seja em relação a ensinamentos, a exemplo de vida, a realizações ou a qualquer outro aspecto. O que falar então, meus queridos, do mundo espiritual? Isso eu analisei Jesus Cristo apenas sobre a ótica humana. Imagina sobre o mundo espiritual, meus queridos, sobre a ótica espiritual. O que a Bíblia diz, aquilo que o Espírito Santo ilumina o meu e o teu coração para que entendamos quando lemos a palavra de Deus. A verdade, meus queridos, é que nunca houve e jamais haverá outro homem que cause maior impacto na história da humanidade. Voltando agora a falar sobre a ótica espiritual, a cruz não é apenas o centro da história da humanidade, meus queridos. A cruz é também o centro da história da redenção desta mesma humanidade caída. A morte de Jesus Cristo é a consumação do plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. E isso nós veremos, meus queridos, na matéria de soteriologia, que será a próxima matéria da teologia sistemática lecionada a vocês. Então vamos ver agora acerca da necessidade da morte de Jesus Cristo. Porque o seu nascimento, vida, obra, morte, ressurreição e ascensão foram eventos históricos e inevitáveis. Isto é, não havia como não ocorrerem, visto que eram o cumprimento das Sagradas Escrituras. Ou seja, foram eventos extremamente necessários dentro do plano divino da redenção. O texto de Lucas, capítulo 9, versículo 22, diz, o Senhor Jesus diz aqui, antes da sua morte, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Então, um ponto que eu grifei aqui é que o Senhor Jesus diz que tudo isso era o quê? Necessário, meus queridos. Ou seja, Deus, ele não faz nada ao acaso, ele não faz nada sem propósito. Tudo o que ele faz tem um sentido e um sentido muito bem definido. Portanto, guarde em sua mente esta grande verdade, amado e amada de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo com um propósito bem definido. Ou seja, ele veio para morrer, porque sua morte sacrificial foi extremamente necessária. Ele veio para morrer, meus queridos, e essa foi a sua missão, morrer por você
e morrer por mim. E qual foi a finalidade? A finalidade da morte de Jesus Cristo na cruz foi a finalidade de resgatar o homem caído e destituir, né, da sua vida tudo aquilo que vem da queda de Adão. Ou seja, amado e amada de Deus, o Senhor Jesus morreu para remover as tendências pecaminosas da nossa velha natureza, a natureza caída que nós herdamos de Adão. Enfim, meus queridos, a finalidade da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo foi a nossa salvação. Esta foi a finalidade central. Foi para isso que ele veio. Ele nasceu para morrer. Ele nasceu para morrer por mim e por você. Portanto, é difícil nós falarmos da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sem pensarmos nas suas consequências sobre as nossas vidas e sobre a vida de todos, absolutamente todos os seres humanos, meus queridos. Então vamos falar agora sobre a abrangência ou a extensão da morte de Jesus Cristo, ou até em outras palavras, o alcance da expiação de Jesus Cristo. Então, meus queridos, esse é um assunto que suscita muita, mas muita discussão, principalmente no tocante ao calvinismo e ao arminianismo. Eu não vou falar aqui dessas duas correntes de interpretação, porque eu tratarei das duas mais especificamente na matéria de soteriologia, ok? Bem como também não vou me estender tanto aqui nessa questão da abrangência, vou falar, logicamente, mas eu vou resumir porque ela será abordada também na matéria de soterologia. Então, falar sobre a extensão da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo equivale a responder essas duas perguntas aqui, meus queridos. Por quem Jesus Cristo morreu? Jesus Cristo morreu por todos os homens ou ele morreu apenas pelos salvos? Ele morreu por toda a humanidade ou morreu somente pela igreja? No entanto, é útil dizer que tanto o calvinismo quanto o arminianismo, quando eles são abordados de uma forma equilibrada, meus queridos, ele tende a reconhecer que a expiação, né, segundo as Sagradas Escrituras, ela é suficiente não apenas para oferecer, mas também para garantir a salvação de todos, absolutamente todos os seres humanos. Reconhecendo, porém, isso é importante saber, que nem todos os homens serão salvos. Porém, quando o calvinismo, né, e o arminianismo são levados ao extremos, eles tendem à unilateralidade, ou seja, eles tendem a enfatizar uma verdade em detrimento de outra. Eles afirmam a verdade e negam outra. Então vocês verão na apostila que a Bíblia afirma que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo morreu por todos, absolutamente todos os homens. E a mesma Bíblia afirma que ele morreu pela igreja, mas ela não afirma que ele morreu somente pela igreja. Também há textos bíblicos que afirmam que o Senhor Jesus morreu por todos, mas especialmente pelos fiéis. Então, quando nós analisamos todo o conjunto de textos bíblicos acerca dessa doutrina, né, chegamos à sublime conclusão de que ele morreu potencialmente por todos, mas efetivamente pelos salvos. Ou seja, ele morreu potencialmente no sentido de que sua morte é suficiente para garantir a salvação de todos, mas efetivamente pelos salvos no sentido que são esses que se apropriam da sua morte. Em outras palavras, meus queridos, se por um lado a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é suficiente para expiar o pecado de todos os homens, por outro lado, ela é eficiente apenas para aqueles que verdadeiramente creem nele, e a ele se convertem, e a ele entregam as suas vidas e as suas vontades. Isso equivale a dizer que se todos, absolutamente todos os homens e mulheres do mundo inteiro, simultaneamente se arrependessem e recebessem o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, o mundo todo seria instantaneamente salvo. Claro que isso não irá ocorrer, ainda porque o relato bíblico não diz que isso irá acontecer, mas diz o contrário.
O relato bíblico diz que muitos se perderão. Eu não vou me alongar aqui, conforme eu disse, nesse assunto, porque ele será abordado também na matéria de soteriologia. Porém, amado e amada de Deus, sobre outra ótica é que eu irei tratar lá. O importante para nós é sabermos que este alcance, meus queridos, da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele é potencial para toda a humanidade, porém, ele é efetivo apenas para os crentes, conforme eu disse, ok? Então vocês leiam a apostila que vocês irão entender e entender bem essa questão. Deixo aqui apenas mais uma frase aqui para a reflexão de vocês. Muitas vezes cristãos piedosos, estou falando aqui de arminianos e calvinistas extremos, tá? Os briguentos de plantão que desagradam a Deus. Então, muitas vezes cristãos piedosos entram em embates sobre determinados assuntos, contribuem para a existência de certas animosidades e facções e sequer se apercebem de que suas discussões são vãs, pois em muitos casos o resultado final de suas discussões e concepções divergentes acaba sendo o mesmo para ambos os lados, uma vez que tais embates concernem a questões periféricas da fé cristã. Este é o caso das divergências acerca da abrangência da morte de Cristo. Quando ela é tratada de forma equilibrada, meus queridos, não interfere em nada, em absolutamente nada no resultado final, que é a salvação. Amém? Concluo, portanto, a aula de hoje, meus queridos, com a plena convicção de que Jesus Cristo veio como servo sofredor, mas ele não voltará como servo sofredor. Ele voltará como rei, juiz e executor dos juízos divinos. Amém? Agora, meus queridos, quanto à sua morte, ele morreu por todos, conforme nós vimos. O seu sacrifício é suficiente para a salvação de todos. Porém, meus queridos, por rejeitarem a salvação, recusando-se a crer na obra dele, muitos não serão salvos, ok? Então, meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, esta aula serviu bem para nós introduzirmos o assunto das duas próximas aulas, né? Que serão bem ligadas ao tema do finzinho desta aula, que é a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, nós trataremos na próxima aula da tipologia bíblica, que aponta para Jesus Cristo, sua vida, sua obra e, logicamente, a sua morte, né, que faz parte da sua obra. E depois trataremos da doutrina da expiação, ou seja, abordaremos alguns ou os principais, né, benefícios trazidos pela morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Claro que é impossível para qualquer homem abordar todos os benefícios da morte de Cristo, pois são muitos. Mas nós vamos abordar aqueles que nós entendemos ser os principais, ok? Então, falando aqui da próxima aula, nós teremos, conforme eu disse, uma aula sobre tipologia bíblica. E o tipo, conforme sabemos, né, ele é uma figura de linguagem que aponta para algo ou alguém que se cumpriria no Novo Testamento. Ou seja, o tipo ele é normalmente tido ali no Antigo Testamento, apontando para um cumprimento de alguém maior que viria a se concretizar no Novo Testamento. E o que isso tem a ver com a nossa matéria? Tudo, meus queridos, tudo. Pois nós veremos que Cristo e sua obra é prefigurado em muitos tipos, figuras, símbolos no Antigo Testamento. Ou seja, a gente vê aqueles sacrifícios de animais, a gente vê aquele cordeiro da Páscoa sendo imolado. Tudo isso já apontava para um sacrifício único e suficiente que seria concretizado, que seria consumado na cruz por mim e por você. Amém? Então que Deus os abençoe e fiquem na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.